Foi impressionante a maneira como grande parte da torcida do Flamengo reagiu ao empate melancólico com o Independiente Santa Fé na Colômbia, né, pela Copa Libertadores, né? O time, uma atuação terrível, jogando pelo empate, e nem mesmo a decisão absurda do árbitro interrompendo uma jogada que parecia resultar em gol, no último lance do jogo, fez com que torcedores se manifestassem contra o árbitro, né, naquela oportunidade, né? Os torcedores ficaram com raiva na hora, mas nas redes sociais reclamaram muito mais do time, né, do comportamento do Flamengo nesse jogo da noite de quarta-feira na Colômbia. Claro, houve também um pênalti muito claro, não marcado pela arbitragem contra o Flamengo. Mas o lance final do jogo geralmente deixa o torcedor ali com os nervos à flor da pele, reclamando da arbitragem nesses casos. Mas embora tenha se queixado, o torcedor direcionou mais a sua bronca para o time. O que é até interessante, né? É uma demonstração de uma certa maturidade de parte da torcida, de entender que, em que pese o juiz tem errado para lá ou para cá, o time não merecia nada além de um empate ou até a derrota, né? Tamanha a postura sem ambição, postura acomodada e tudo mais. E aí você vê depois do jogo, né, declarações como a do Diego, dizendo que estão satisfeitos com o trabalho do técnico Barbieri, que é o menos culpado, não pediu para estar ali, não é um cara ainda preparado para assumir essa responsabilidade. É impressionante, né, como o técnico do Flamengo já é defendido pelos jogadores. É claro que eles querem um treinador desse porte, um treinador que não tem ainda casca, peso, força para tomar decisões mais duras. É o que explica, por exemplo, que os mesmos jogadores nunca sejam sacados do time mesmo quando jogam mal. O caso ali do Ilharão, é o caso do Diego, né, o próprio Diego, entre outros. Reparem que o Everton Ribeiro, um que chegou depois, sempre sacado como meia, nunca o Diego. Ontem nem entrou em campo. Notem que o Ilharão sempre volta ao time mesmo que não jogue bem. Não precisa jogar bem para ter novas oportunidades. E o outro que é recém-chegado, né? O Everton Ribeiro nem é recém-chegado, mas é mais novo no elenco, né? Mas já o Dourado é recém-chegado. E esse quase sempre é sacado. Fica muito evidente ali que alguns jogadores têm realmente uma preferência grande, não só desse técnico, mas de outros também. Eles mandam no vestiário, eles têm total poder no clube e tudo isso passa por uma gestão desastrosa do futebol, capitaneada pelo presidente do clube, né? E é interessante observar que depois de muito tempo, e a gente vem alertando para isso, não significa que Eduardo Bandeira de Mello seja uma má pessoa, que ele deseja o mal do Flamengo. Não é isso. Ele apenas não tem capacidade para administrar um departamento de futebol. Sua postura com os jogadores, com o elenco, ela é paternalista, não é uma relação profissional de cobrança e elogio e de premiação para aqueles que se destacam, aqueles que se empenham e que trazem resultados, como é em qualquer ambiente de trabalho profissional. É uma relação paternalista, é uma relação que é pautada na seguinte mentalidade: as pessoas têm que ter tranquilidade para trabalhar. Isso é muito típico de empresa estatal, né? Com todo respeito a quem trabalha na empresa estatal, a realidade é muito diferente de quem trabalha na iniciativa privada. Até pode ter mudado nos últimos anos, mas durante muito tempo foi assim. A tal da estabilidade, o cara que sabe que não vai ser mandado embora mesmo que ele cometa alguns deslizes, é menos competitivo, é mais tranquilo. Por que tanta gente faz concurso público, né? Porque acha que com isso vai ter um emprego mais seguro, que não vai ser mandado embora, que vai ter licença a prêmio. Existem benesses, existem benefícios para quem trabalha, ou quem trabalhou, né, em empresas estatais, empresas do governo, que na iniciativa privada não existem, hoje menos ainda. O Flamengo hoje é isso, é uma grande estatal no seu espírito, na sua mentalidade, no departamento de futebol. E aí é difícil funcionar. No mundo cada vez mais competitivo, no futebol que não menos competitivo é evidente que é difícil avançar. Não significa, repito, que ele queira o mal do Flamengo, apenas ele não tem capacidade para administrar. Eu venho dizendo isso, não é de hoje. E às vezes os torcedores não entendem, alguns falam, isso é pessoal, por conta daquela entrevista na Argentina. Ora bola, gente, quando no meio de outros repórteres eu fiz a ele perguntas após a eliminação da Libertadores de 2017, o que aconteceu ali? Ele foi um tanto quanto ríspido, não quis responder, é o problema dele. Meu papel de jornalista é perguntar, não quer responder, não responde. O jornalista não tem que ser amiguinho, ter boa vontade, nem nada. As perguntas foram totalmente pertinentes dentro do cenário daquele dia, daquele momento. Quem quiser, tá aí aqui no YouTube, tem esse vídeo, é muito fácil encontrar, ver, rever, tirar as conclusões. Não é questão de levar nada do lado pessoal, coisa parecida, é só constatar que esse dirigente é o grande responsável pelos fracassos seguidos que vêm sendo acumulados pelo time de futebol, apesar dos grandes investimentos que são feitos. Parece que os torcedores perceberam. Os vice-presidentes, em peso, querem que ele se afaste do futebol. Isso é uma informação do bastidor do Flamengo, que eu compartilho aqui com vocês. Mas eles não têm força para tirá-lo dali.
Não por acaso, no cenário político que vai ficando cada vez mais quente, porque a eleição será no final do ano, a eleição presidencial, e Bandeira não pode concorrer para tentar permanecer no cargo, porque já foi reeleito uma vez e há um limite de uma reeleição. Ninguém parece disposto a se aliar a ele. E vários grupos se discutem ali dentro, tentando encontrar qual o melhor caminho, e há pelo menos 4, 5 potenciais candidatos a concorrer ao cargo de presidente do Flamengo para o triênio que começa em 2019. O fato é que o ano de 2018, embora estejamos ainda em abril, hoje está perdido. Sem uma mudança radical, está perdido. A única saída é o presidente do Flamengo se afastar do departamento de futebol, o que eu pessoalmente acho que não vai acontecer, delegar poderes a gente que tenha o mínimo de capacidade. O Flamengo tentar sobreviver nas competições, avançar na Libertadores, não morrer na Copa do Brasil, joga agora contra a Ponte Preta, estreia na próxima semana. Tentar pontuar o máximo nesses jogos iniciais em 12 rodadas até a Copa do Mundo pelo Campeonato Brasileiro. E na parada da Copa, tentar se reestruturar com um novo treinador, com o vice de futebol, Ricardo Lomba, eventualmente assumindo o controle da pasta e do departamento com plenos poderes, contratando um profissional para gerenciar o futebol, que seja uma pessoa com experiência lidando com os jogadores, não é o Noval. O Noval, o cara da base, pode até colaborar, tudo bem, mas tem que ter alguém ali com mais vivência de futebol e de relacionamento com os jogadores. Não é só uma questão de cobrança, é uma questão de higienizar, digamos assim, esse ambiente que está contaminado por uma postura acomodada que não combina com nenhum clube grande. Evidentemente não combina com o Flamengo. O torcedor rubro-negro esperou durante anos o momento da redenção, pagando dívida, e tome DARF, e paga dívida, e times fracos. E no momento que em 2015 o Flamengo começou a fazer contratações mais pesadas, ele passou a sonhar. Já vai fazer 3 anos da chegada de Paulo Guerreiro à Gávea, e de lá para cá o Flamengo ganhou só um campeonato estadual. Com muito menos investimento, o Botafogo também ganhou um campeonato estadual nesse período e fez uma Libertadores muito mais digna do que a que o Flamengo apresentou no ano passado. Mas chegou em 3 finais de 2017, que me desculpem, mas eu conheço o Flamengo que chega em final para ganhar, não para ser vice-campeão. Se alguém acha que o Flamengo deve chegar em finais e aí vencer ou não é consequência, sinceramente, esse Flamengo eu não conheço, ou essas pessoas não conhecem o Flamengo. É isso, gente. Saudações.